Hoje a gente teve uma votação no Conselho de Segurança da ONU da Resolução Americana. E vou fazer um vídeo específico para o YouTube para explicar por que essa resolução foi vetada pela Rússia e pela China. Eu já vi vários papos como: ah, não, isso é uma estratégia ideológica, isso demonstra a briga entre Rússia e Estados Unidos. Mas tem uma coisa muito importante aqui. A China, ela não costuma vetar esse tipo de proposta. No máximo, ela toma uma posição de neutralidade. Mas dessa vez, a China não só não tomou posição de neutralidade, como vetou a resolução americana. E essa resolução americana, ela é bem problemática, mas é bem problemática mesmo. Eu peguei ela para ler tópico por tópico, e aí eu vou mostrar para vocês por que ela é uma resolução problemática. Ela já começa com isso aqui. O capítulo 1 dela, ou melhor, o parágrafo 1 dela, fala que determina o imperativo cessar-fogo. Determinar o imperativo cessar-fogo é o mesmo que dizer: olha, precisamos de um cessar-fogo para ter ajuda humanitária, mas não exige o cessar-fogo. É necessário ter a palavra exigimos o cessar-fogo imediato do que acontece em Gaza. Se não tiver esse termo, há brechas. E qual é o problema dessas brechas? Vamos imaginar que a China e a Rússia se abstenham da votação. Não concordam com a resolução, mas se abstêm e a resolução passa. Então, Israel pode olhar e falar assim: se não tem nada que me obrigue, se não está exigindo cessar-fogo, não, eu não vou fazer o cessar-fogo. Para você ter a exigência do cessar-fogo, além da utilização das palavras exige, é necessário também ter isso aqui, que é o artigo 41 da Carta das Nações Unidas, onde impõe, de uma certa forma, restrições e sanções econômicas e diplomáticas contra países que não acatam resoluções do Conselho de Segurança. Muitas vezes, quando o artigo 41 não é seguido, é evocado o artigo 42 e 44, que fala da utilização de tropas para conseguir colocar em prática essa resolução. Nada disso foi abordado durante essa resolução dos Estados Unidos. Inclusive, a palavra exige aparece pouquíssimas vezes, e ela só aparece na hora que fala de exigimos que ambas as partes cumpram um direito internacional, exigimos o respeito à ajuda humanitária. Mas em momento algum essa resolução, por exemplo, pede um corpo de paz da ONU para intervir em Gaza, o que é extremamente necessário, porque a situação em Gaza é tão catastrófica que a única forma de você conseguir fazer com que a ajuda humanitária funcione de forma coesa e controlar o caos civil e também impedir o avanço de próprio Israel em Gaza é utilizando o corpo de paz da ONU. Além disso, os Estados Unidos utilizou essa resolução para também dar uma cutucada em algumas questões. Na parte 8, parágrafo 8 dessa resolução, os Estados Unidos diz que tem que acabar com qualquer tipo de financiamento ao Hamas. Por mais que você tenha discussões sobre o Hamas, o fato é, o Hamas ainda não é considerado oficialmente um grupo terrorista. Ele é considerado um grupo de resistência. E eu não estou fazendo juízo de valores. Eu estou dizendo como ele é considerado internacionalmente. E essa parte 8, ela vai além do Hamas, porque ela dá a entender que praticamente não pode ter nenhum tipo de financiamento a grupos terroristas. E aí vem um problema, ela é ambígua, porque às vezes um país considera um grupo terrorista e outro não. Vamos pensar. Os Estados Unidos pode perfeitamente considerar os mercenários do grupo Wagner na África como grupos terroristas, paramilitares terroristas. E aí coloca a Rússia, que é a principal financiadora disso, numa situação extremamente complicada. E eu posso pegar vários e vários outros exemplos. Ou seja, eles usam uma resolução de cessar-fogo para atingir alguns parceiros. Mas a parte mais importante dessa resolução de cessar-fogo é que essa resolução ela não está nem um pouco preocupada com o fim da crise em Gaza, com o fim da fome em Gaza, com o fim do genocídio em Gaza. Ela não está preocupada com os palestinos, mas ela está preocupada com a eleição do Biden para presidente dos Estados Unidos. Essa resolução era uma tentativa do Biden reverter um cenário interno americano que começou a se reverter, sim, durante as falas do Biden condenando o massacre em Gaza. A gente já percebe nas pesquisas que depois que o Biden começou a condenar o massacre em Gaza, teve uma mudança ali, uma melhora nos índices do Biden. A ideia do Biden inicialmente era o seguinte: ele vetou uma resolução muito boa de 15 dias atrás e foi dizendo que ia apresentar uma resolução. A resolução americana não foi apresentada porque o Biden ele queria ser o símbolo do cessar-fogo em Gaza. E aí o que ele fez? Ele tentou fazer todos os tipos de negociações, inclusive antes do Ramadã.
Mas o Netanyahu não aceitou nenhum tipo de negociação. Ele colocou vários empecilhos, inclusive para essas negociações. O Biden continua tentando um acordo de paz. Inclusive, o Blinken está de novo no Oriente Médio. Ele já pode, inclusive, comprar a sua casa no Oriente Médio, porque é a sexta viagem dele desde outubro. Por quê? Porque o Biden ele quer ter o rosto como aquele que acabou com a guerra em Gaza. O que é contraditório, porque quem financia Israel em Gaza é os Estados Unidos. Mas ele quer vender isso para o eleitorado americano. Como os acordos não conseguiram ser efetivados, o que ele fez? Ele apresentou a resolução. E eu, sinceramente, quando li a resolução, achei a resolução bem ruim, mas pensei, talvez a Rússia deixe passar. Talvez não passe pelo parágrafo 8, mas talvez ela deixe passar, se abstendo, dizendo para não criar uma saia justa. Não, a Rússia e a China foram lá e impediram a passagem dessa resolução. Na prática, se essa resolução fosse aprovada, a gente ainda continuaria dependendo do processo de negociação americana com Israel. Não seria uma resolução independente onde a ONU conseguiria intervir com seu corpo de paz, criar sanções contra Israel, nada disso. Continuaria tendo os Estados Unidos como intermediário. Então, ele é muito mais uma resolução política do que, de fato, uma resolução com eficácia para proteger os palestinos. E aí é por isso que a China e a Rússia vetaram. Eu sei que muita gente vai dizer que isso aí tem a ver com, óbvio, disputa de multipolaridade, de hegemonia, e tem sim a ver, mas se não existissem as falhas na resolução, dificilmente a China e a Rússia iam conseguir colocar pontos de discordância com os Estados Unidos nessa resolução. O que a gente tem agora é a resolução não passou, mas provavelmente na semana que vem uma nova resolução vai ser enviada e vai ser enviada com o termo exigir o cessar-fogo e vai colocar os Estados Unidos numa bela de uma saia justa, porque se ele vetar, ele não tinha apresentado uma resolução de cessar-fogo na semana anterior. Então, provavelmente, a estratégia é apresentar uma nova resolução exigindo cessar-fogo e impondo possíveis punições a Israel se não aceitar e não acatar as decisões do Conselho de Segurança.